Shalom, shalom, eu sou Rosh Moshe Ben Israel. Eu quero iniciar esta live, esse pequeno vídeo, com a seguinte pergunta. Emmanuel, quem foi Emmanuel? Isaías capítulo 7 fala sobre Emmanuel, Deus conosco. A quem está se referindo esta profecia? A quem Isaías estava falando? Para quem? E de quem está se tratando? As respostas nós obteremos dentro do próprio contexto de Isaías capítulo 7. Eu vou ler aqui alguns textos para nós entendermos melhor. O primeiro contexto no verso 1 está dizendo: sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Contra quem? Contra Jerusalém. Porém não prevaleceram contra ela. Jerusalém é a capital de Judá. E Rezim, rei da Síria, juntamente com Peca, rei de Israel, se levantaram contra Judá, contra o rei Acás. É o primeiro texto. No verso 3, diz da seguinte forma: disse o Senhor a Isaías, o Eterno: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás. O Senhor está falando com Isaías, para ir de encontro a quem? Ao rei Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E diz-lhe, aqui o Eterno está ordenando Isaías falar com o rei Acás. Dizer o quê? Verso 4. Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o seu coração por causa desses dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Aqui está falando de Peca, rei de Israel. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá, e amedrontemo-lo, e conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele, e o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não permanecereis. Aqui nós vemos um prazo que o Eterno dá como sentença para Israel. 65 anos a partir dali, do reinado do rei Acás, rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel. Aqui o Eterno ele dá um segundo sinal, dizendo que Damasco, o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Ele diz também aqui o Eterno, através da boca de Isaías, que a capital de Efraim, Israel, seria Samaria. Então esse é o segundo ponto. No verso 10, continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal. Sinal para quê? Para que tudo isso acontecesse. Efraim fosse destruído em 65 anos e também que a capital de Israel seria Samaria, a capital da Síria será Damasco. Então, Acás ele deveria pedir um sinal de que isso aconteceria. O que diz aqui no verso 12? Acás, porém, diz: não pedirei, nem tentarei ao Eterno. Veja bem, o verso 13: ouve agora
o Senhor está dizendo, disse o profeta, ouve agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Agora o famoso verso 14, onde vai falar de Emmanuel. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem, eu estou usando aqui uma Bíblia de João Ferreira de Almeida. Virgem? Será que é mesmo virgem? Mas é um assunto para outro estudo, um outro vídeo que nós faremos. Na verdade não é virgem. Eis que a jovem mulher conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emmanuel. Detalhe, quem é esta mulher? Quem é esta jovem mulher? Nós vamos ler aqui no capítulo 8, nós teremos essa resposta. Mas antes, voltemos ao verso 15 do capítulo 7. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Então, se nós observarmos, aqui está falando dentro do contexto dos 2 reis. Não está falando de um futuro muito à frente, não está falando de passado muito atrás. Ele está falando do que aconteceria ali naquele momento, cujos 2 reis, o rei Acaz estava morrendo de medo. O rei Acaz estava com muito medo desses 2 reis. Mas antes que essa criança, esse menino, soubesse desprezar o mal e escolher o bem, então o Senhor iria conceder algo milagroso, um grande sinal para Judá. No capítulo 8, olha o que diz. Disse-me também o Eterno, toma uma ardósia grande, escreve nela de maneira inteligível, rápido, despojo, presa segura. Tomei para isso comigo testemunhas fidedignas a Urias, sacerdote, e Zacarias, filho de Jeberequias. Detalhe, essas 2 testemunhas é para que eles vissem o profeta escrever nessas tábuas, nessa ardósia. E no verso 3 aqui vai mencionar algo profundo. Fui ter com a profetisa. Quem é a profetisa? A esposa do profeta Isaías. Essa é a jovem mulher, não é virgem. É a jovem mulher do profeta Isaías. Ele foi ter com ela e ela concebeu. Olha, ela quem? A profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. Se fosse uma virgem, então quer dizer que o profeta Isaías se relacionou com uma profetisa, que era uma virgem, passou a ser sua mulher, e ela teve então um filho. É isso que diz o texto? Se nós observarmos, ela já tinha filhos com o profeta Isaías. Nós vamos ler aqui a continuação desse texto, que diz assim: então me disse o Senhor, verso 3, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco, os despojos de Samaria, diante do rei da Síria. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se está derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória. Águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele,
chegando até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Emanuel no verso 8 do capítulo 8 e Emanuel no verso 14 do capítulo 7. Ele diz assim: eis que a jovem mulher conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Detalhe aqui. Quem é a mulher que concebeu? Se cumpriu no capítulo 8, no verso 3. Fui ter com a profetisa e ela concebeu e deu à luz um filho. Aqui diz, e conceberá e dará à luz um filho. O mesmo filho do capítulo 7, 14 é o mesmo Emanuel do capítulo 8, verso 3. A mesma mulher é a profetisa do capítulo 8, verso 3 e 7, 14. Então não se trata de uma virgem, trata-se de uma jovem mulher e ela era esposa, ela era mulher do profeta Isaías. Por quê? Porque ele diz, fui ter com a profetisa. Esse termo, fui ter com a profetisa, significa que ele se relacionou com ela. E passado algum tempo depois, ela concebeu e deu à luz um filho. Simples assim. E aqui, o verso 8 do capítulo 8 diz, ó Emanuel, é o mesmo Emanuel do capítulo 7, verso 14. O seu nome será Emanuel. Aqui está dizendo que é o nome mesmo, Emanuel, porque não foi esse o nome dado à criança. O nome dado à criança seria rápido despojo, presa segura. Isso é na versão da Bíblia João Ferreira de Almeida que estou lendo. Ela é uma Ferreira Almeida Revista Atualizada. Existem outras versões com outros nomes, mas em nenhuma destas versões trata-se do nome. Seu nome será Emanuel. Não. Quando ela tem um filho, a mulher de Isaías tem um filho, é lhe dado um outro nome. Então significa que Emanuel não é um nome de uma pessoa, mas é um nome do evento, daquele sinal que aconteceu para o rei Acaz. E que houve cooperação do profeta Isaías com a sua esposa, a profetisa. Então o Emanuel, ele não é um nome, ele é um atributo, é uma característica daquele sinal que o Eterno daria a Acaz, rei de Judá. Também não se trata de uma virgem, trata-se de uma jovem mulher. O que houve aqui foi uma interpretação totalmente forçada para levar a crer num texto da Brit Hadashah, Novo Testamento, que diz que Maria, ou Miriam, mãe de Yeshua, que o anjo apareceu dizendo para ela que ele teria o seu nome chamado de Emanuel. E fato é que quando Yeshua nasceu, o seu nome também não foi Emanuel, mas Yeshua. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Emanuel não é Yeshua. Emanuel não se trata de uma divindade, não se trata de uma pessoa, mas é um atributo, é uma característica daquela situação de livramento que o Eterno deu para o povo de Judá, para Jerusalém. Então, que o Eterno possa nos abençoar. Espero ter esclarecido. Foi um vídeo breve e rápido. Em outra ocasião podemos esmiuçar mais a respeito disso, usando aqui os textos do hebraico, né? Alma, Betulá, enfim. São muitos textos e a gente não queria abordar para não termos muito tempo para falar sobre isso. Usaremos em outro momento, em outro contexto. Que o Eterno abençoe a todos nós, nos dê esclarecimento e abençoe a todos. Até a próxima. Shalom.